Muito bom dia, meus amigos. Sejam bem-vindos ao segundo dia da quinta edição da Escola de Pesquisadores da USP São Carlos. Ontem tivemos um dia realmente muito bacana. Foi um dia assim com um movimento e uma dinâmica muito legal. Então hoje, quem estiver aqui nos assistindo e que ontem também esteve connosco, hoje é quase que uma ressaca. Nós estamos de ressaca porque realmente o dia ontem foi fantástico, com apresentações realmente fantásticas mesmo. Hoje vamos começar então com este segundo dia e vamos iniciar da melhor forma. A primeira palestra que vamos apresentar tem o título de Perfis Académicos em Plataformas Digitais e Rede Social Académica, a ResearchGate. Quem vai nos dar quem vai fazer esta apresentação e dar-nos o prazer da companhia, serão a Brianda Sígulo, que é a bibliotecária do Instituto de Arquitetura e Urbanismo aqui em São Carlos, e a Ana Paula Calabrese, que é bibliotecária da Prefeitura do Campus USP de São Carlos. Ambas são bibliotecárias e vai ser uma palestra muito legal. Vamos então acompanhar a Brianda e a Ana Paula. Todos, sejam Vamos esperar que... uma apresentação da Escola de Pesquisadores. Hoje vamos apresentar os perfis acadêmicos em plataformas digitais e rede social acadêmica. Eu e a Ana Paula somos bibliotecárias daqui da USP de São Carlos, damos vários treinamentos, além dos treinamentos que estamos oferecendo nessa Escola de Pesquisadores, também ajudamos na organização. Então, a gente vai falar um pouco, sobre os conceitos, do que são identificadores digitais, o que são plataformas de perfis acadêmicos, assim como as redes sociais acadêmicas. Vou passar agora para a Ana Paula, que vai apresentar um pouco sobre os conceitos e as intersecções desses conceitos para a gente poder entender um pouco mais o que é cada um. Ana, bom dia. Bom dia, Brianda, bom dia a todos. É um prazer novamente participar da Escola de Pesquisadores. Então, vou começar falando um pouquinho sobre os principais conceitos. Aí no nosso título já aparece, dois conceitos, plataformas digitais, redes digitais. Então, vou trazer para vocês um pouco o que são identificadores digitais de autores, o que são as plataformas de perfis acadêmicos e o que são as redes sociais acadêmicas. E o que é cada uma? Você pode ser um identificador e uma plataforma, então a gente vai tentar mostrar também essa intersecção entre eles. Então, os identificadores digitais em si é o código numérico mesmo, é um número permanente, pode ser também alfanumérico em algum caso, mas a maioria deles é numérico, que serve para identificar o autor. É como se fosse um CPF do autor, é aquele número para agregar as diversas formas de assinatura, de nome do autor, ele vem para isso, ele vem para agregar, para identificar a pessoa. Assim como um artigo tem um DOI, o pesquisador passa a ter um ID. Então, surgem nas bases de dados que trabalham com as publicações acadêmicas diversos tipos de identificadores, como que a gente vamos ver aqui na nossa apresentação. E as plataformas digitais, o que são? A maioria até os identificadores quanto às redes sociais podem ser classificadas como plataformas digitais, que são ferramentas onde o pesquisador coloca toda a sua publicação, toda a sua produção científica. E para que serve isso? Para aumentar a visibilidade dos resultados da sua pesquisa. Então, além de você aumentar a sua visibilidade, ser recuperado em uma pesquisa, quando a pessoa vai talvez no Google, se você tem um perfil do Google, recupera seu nome, você também pode ver suas métricas. A maioria das plataformas trazem as métricas biométricas, então você consegue ver como está o seu índice H, seus índices, seus números de citações, então você consegue também fazer um acompanhamento da sua vida acadêmica e todas essas métricas, todas essas contagens dentro da maioria das plataformas. E as redes sociais? O que difere uma rede social? Ela é uma plataforma, mas ela também é uma rede social. Para ser uma rede social, tem que ter essa parte de compartilhamento, de colaboração. Então, você comunica com a outra pessoa, você compartilha, você troca. Então, como ResearchGate, você pode entrar lá, pedir um documento para o autor te enviar.
não vai ser só a sua vida acadêmica que está ali, você tem toda essa interação, você segue as pessoas dentro do seu perfil, quem você acha interessante você vai seguir, e ela vai trazer também tudo que as ferramentas que tem na plataforma, também vai trazer esses indicadores, vai ter métrica, a maioria delas tem. Então, essas são as pequenas diferenças entre os três conceitos. E a gente fez esse diagrama para tentar mostrar para vocês um pouquinho da intersecção. Então, a maioria delas ali são plataformas de perfis, apenas os Scopus ID e o Research ID é apenas um número que está dentro de uma plataforma, né? Então, o Research ID está dentro do Publons. Para você ter um Research ID hoje, você tem que ter um perfil Publons. O Scopus IDs, você tem que ter um perfil de autor de Scopus. A gente não consegue ter um Scopus ID se não tiver publicado nada na Scopus. Enquanto o Work ID você pode ter, qualquer pessoa pode ir lá e fazer um Work ID. O Lattes ID também é o ID, né? Porque o Lattes é onde você coloca todas as suas publicações, esse é o currículo, mas ele também tem um ID ali, né? Ele tem um número, como a gente vai mostrar para vocês. E o Google também, além de ser um perfil que está aí na rede, ele tem um ID. Então, por isso que ele está aí entre plataforma e ID. E as redes sociais são plataformas, mas elas também têm esse papel aí de você conseguir compartilhar informação, troca de informação, e a gente trouxe os exemplos aí do ResearchGate e a Academia. Agora eu vou passar para a Brianda, que ela vai conceituar para vocês e mostrar um pouquinho sobre o primeiro deles, que é um dos mais importantes, porque ele integra com diversos outros, como nós vamos ver aí. Então, a Brianda vai começar a falar sobre o Work ID. Segue, Bri. Bom, o Work ID, como a Ana Paula já identificou, né, e já conceitualizou a questão dos indicadores digitais de pesquisadores, né, ele é um dos mais importantes, utilizado no mundo todo. Ele foi criado, né, como uma iniciativa de editores científicos, laboratórios, instituições de pesquisas, instituições financiadoras de pesquisa, para que houvesse um identificador único de pesquisador permanente que identificasse os vários pesquisadores de uma forma única, né? Evitando problemas como diferentes versões de assinatura, os homônimos, as transliterações dos nomes, acentos e outros caracteres, as mudanças de nome, que geralmente às vezes ocorre quando a pessoa casa, né? Vários nomes, que às vezes é difícil você fazer essa recuperabilidade do autor, suas publicações. Então, ele foi criado com esse intuito de tentar agregar todas as publicações para o pesquisador, tá? Então, ele é composto por 16 dígitos, legível por softwares, que vai tentar interoperabilizar a intersecção dos dados, né? Ele vai permitir que vários sistemas e vários stakeholders, que nem eu vou mostrar depois, façam essa intersecção dos dados e alimente automaticamente o perfil do Work ID, assim como os vários stakeholders também pegarão informações do Work ID para alimentar suas plataformas, né? Como a gente pode ver, né, a gente tentou colocar uma figura mostrando como que é essa interoperabilidade, né? Por exemplo, a gente tem um publisher como Cielo, um órgão, uma instituição financiadora como o CNPq, a FAPESP e a USP. Então, elas vão interconectar os dados, né, com o Work ID, e vão alimentar a plataforma e, ao mesmo tempo, retirar os dados que elas precisam desse perfil de pesquisador. Tá? Bom, para criar um perfil Work ID, né, ele é aberto para qualquer pesquisador, diferentemente como depois a Ana Paula vai mostrar dos outros IDs, como do Scopus ID e do Research ID. Qualquer pesquisador pode criar ou acadêmico, né, pode criar um perfil. Para você criar um perfil, o primeiro acesso, se você não é vinculado a nenhuma instituição que é membro afiliada, porque a gente tem algumas instituições que são membros e pagam uma taxa anual para o Work ID, né? Então, eles já estão interconectados os dados com o Work ID. E para quem dentro de alguma instituição como a USP, Unesp e Unicamp, né, você tem que fazer a autenticação dos dados
direto com acesso através de sua instituição, tá? Então, para a USP, a gente tem esse link que depois a gente vai mostrar o acesso, né? Você pode criar o seu perfil WorkID ou também acessá-lo. E para quem também não tem conta diretamente pela instituição, né? Não é vinculado às instituições membros, né? Você pode também fazer, vincular seu perfil com o Facebook e o Google, tá? Bom, o registro sem instituição é muito simples, você vai naquele primeiro link que eu enviei, coloca o seu e-mail, as suas informações, ele primeiro vai identificar se você tem já um perfil, né, para não duplicar. Caso você não tenha, ele vai dando os passo a passo e depois de confirmar, ele vai te mandar um e-mail para você conseguir entrar no seu perfil e conseguir editar. Para quem é da USP, a gente tem esse link, né, usp.br/WorkID, em que você pode fazer a criação do seu WorkID ou acessar o seu perfil. Aí, quando você cria, né, ou acessa, né, pela instituição, ele vai pedir as suas credenciais, no caso, o número ou e-mail USP, e a senha do Sistema Unificado USP. Aí ele vai te permitir fazer a edição do seu perfil. Então, aqui também a gente está mostrando como é esse acesso institucional, né? Você vai pesquisar lá no botãozinho do acesso à instituição, pesquisar pela USP, né? E ele vai cair naquela mesma tela para autenticar, né? Com o seu número USP ou e-mail e sua senha unificada. Bom, algumas configurações, né, importantes que você tem que fazer no seu perfil, a gente está mostrando aqui como você pode editar. Nas configurações de conta, você pode colocar organizações confiáveis, né, indivíduos confiáveis, né, entre outras configurações. Aí aqui é uma tela da configuração da conta, né, que no caso esse perfil é da Ana Paula. A gente fez um teste, colocou aqui como o perfil confiável, né? Então ela me colocou aqui, eu aceitei para colocar, para aparecer como indivíduo confiável, tá? E as organizações que estão associadas ao WorkID, quando você faz a integração com elas, elas já entram como organizações confiáveis. Então, quando elas têm essa interoperabilidade de seus dados, elas automaticamente vão preencher os dados do seu WorkID. Algumas informações importantes que a gente sempre recomenda para o preenchimento do WorkID é a forma como você é conhecido, a variação do seu nome, né? Se você tem nome muito extenso, as várias formas que você pode ser recuperado nos sistemas, né? As palavras-chave de pesquisa que você tem trabalhado, né? Entre outras informações. E aqui em cima também já aparece o seu número WorkID. Tá? E aqui também tem como você fazer a mudança de idioma do perfil. Aí a biografia, você vai fornecer uma breve descrição da sua carreira e interesses de pesquisa. Eu vou passar algumas informações interessantes para o preenchimento, tá? Como a relação de emprego, que é aquele emprego formal, né? Sendo remunerado ou não. Você pode colocar como funcionário de alguma empresa ou estagiário de alguma empresa, como pesquisador, tá? Ele vai pedir algumas informações que a gente colocou aqui na tela, né? Geralmente as organizações, ela tem uma lista, né? Para já sistematizada dentro de outros bancos de dados que o WorkID vai recuperar. Bom, a educação é sempre aquela que tem diploma de ensino superior ou de pós-graduação. Então, essas informações você pode colocar na parte de educação. A parte de qualificação são outras formações, né? Tipo educação continuada ou qualificações profissionais que você terminou e está em andamento. A questão das posições e convidados, você pode colocar, descrever algumas relações formais, né? Que você tem fora do emprego, como membro honorário, se você é um pesquisador convidado de alguma universidade, se é professor emérito, conferencista, né, visitante. As distinções, você pode colocar alguns prêmios, né, como medalhas, graus honorários, como membro honorário, troféus.
A adesão é quando você é associado, é um membro de uma sociedade ou associação, né? Por exemplo, da Sociedade de Química, Sociedade Brasileira de Química. Se você é um membro, você pode também colocar nessa opção de adesão. E os serviços são aqueles que os pesquisadores estão acostumados a ter fora do seu vínculo empregatício, né? Que a gente fala que é um trabalho voluntário. Né, que no caso são tipos de trabalho que você dedica tempo, né, como fazer parte de um comitê editorial, comitê de ética, de pesquisa, sendo um revisor de periódico, um editor de periódico, então você pode colocar nessa opção de serviços. E o financiamento tem várias agências de fomento, instituições financiadoras de pesquisa, que elas estão integradas com os dados no OrcID. Você consegue puxar os dados através da ferramenta Dimensions Wizard. E aí você coloca o seu nome, sobrenome. Se esses dados estiverem integrados, você consegue automaticamente migrar para o seu perfil OrcID. Lembrando que tem alguns... quando a gente vai pesquisar aqui quais são as agências que estão integradas no Brasil, ele aparece a FAPESP e o CNPq. Porém, o CNPq ainda você não consegue recolher os dados, porque ainda eles não estão integrados para fazer esse gerenciamento automático. Bom, agora a gente vai falar sobre os trabalhos, né? Como você fazer o preenchimento automático ou manual dos seus trabalhos acadêmicos. A Ana Paula agora vai mostrar um pouquinho, né? Como fazer isso. Vou passar agora a palavra para ela, depois eu volto para falar sobre a rede social acadêmica, o ResearchGate. Ana. Bom, aqui a gente vai mostrar para vocês os trabalhos, e quando eu falar de cada uma, a forma que você pode interagir com o OrcID, eu já vou mostrar os outros IDs que a gente colocou lá na frente na nossa apresentação e falar um pouquinho deles. Então, a primeira aí, forma de você adicionar o seu trabalho que eu coloquei para vocês é manualmente. Se você tem um trabalho que não está em nenhum perfil, em nenhum ID, se você não publicou na Scopus, não publicou na Web of Science, não está no seu perfil do Google, não está em nenhum lugar, você tem que vir aqui e colocar ele manualmente. É preencher mesmo os dados como se você estivesse preenchendo um cadastro mesmo de um livro. Colocar título, autor, qual que é o tipo de pesquisa, né? Qual a categoria do trabalho, e você vai descrevendo e adiciona na sua lista. Agora, esses outros, você consegue trazer os trabalhos para dentro do seu OrcID sem precisar preencher aquela lista. Esses que estão dentro da caixinha, aqui no canto da esquerda, você consegue fazer a integração mesmo. Quando você atualiza alguma coisa no Publons ou o Scopus, lá no perfil de autor é atualizado, automaticamente ele atualiza para você aqui. Enquanto os outros não, você vai ter que fazer manualmente, colocando um por um, no caso do Archive, do PubMed e do DOI, e o Google Acadêmico, a única diferença é que ele permite você trazer todos os seus trabalhos. Mas se você está utilizando o Archive, o PubMed ou o DOI, você vai ter que fazer manualmente um por um pelo número deles, pelos IDs das publicações. O Lattes está aí porque ele tem uma forma aí, como a CAPES está integrando, né, por OrcID, mas ainda não foi, mas ela já permite que você coloque um link, mas não tem nada de trazer trabalho para dentro do OrcID. Você só vai ter um link dentro do seu currículo Lattes, do seu OrcID, como a gente vai ver aí no decorrer da apresentação. Então, o primeiro que você pode fazer é adicionar um arquivo que você guarda ali no Archive, que você publica, um pré-print seu, que ainda não foi publicado, que você colocou lá. Sempre que você coloca uma publicação dentro do Archive, você ganha esse número, e com esse número você pode vir aqui, você coloca o número, quando você aperta ali que você quer os detalhes, ele vai abrir já tudo preenchido, os dados, e você coloca na sua lista de trabalhos. Mas tem que ser um por um, ele não traz um monte. Mesmo se você tiver 10 arquivos lá, você não consegue trazer todos de uma vez. Pelo DOI do documento, você publicou, a sua publicação recebeu um DOI, que também é um identificador, mas aí de documento.
Com esse identificador de documento, você também consegue adicionar. Mas assim como o Archive, é sempre manualmente. Aí você vai digitar o número, ou copiar e colar o número, ele vai trazer toda aquela informação bibliográfica que você tinha que descrever manualmente, ali ele já traz preenchido, e você insere dentro do seu OrcID. O PubMed também, quando você publica nessa base, você recebe, seu documento recebe um número, que não é o DOI, né? Ele tem o DOI, mas ele também tem um número identificador na base PubMed, o documento. Você pega esse número que tem na base PubMed, coloca no campo, preenche o campo, automaticamente todas as informações bibliográficas são carregadas e você coloca o trabalho dentro aí do seu perfil OrcID. Agora eu vou começar a falar dessas bases, tem até seta dupla, porque você consegue fazer a integração. Quando você chega nessa parte de pesquisar e conectar, ele vai abrir uma lista de diversas bases de dados, como a Crossref, ali tem várias outras bases, outras bases de dados ali. Eu vou mostrar para vocês, assim, rapidinho, essas duas telas, né, que é do Redalyc e do Scopus, para a gente falar um pouquinho depois do Scopus ID, mas eu quis trazer uma outra base também para mostrar que é possível com outras bases. O que acontece? Quando você entra nessa parte de pesquisar e conectar, vai conectar mesmo. Então, tudo que for atualizado no Redalyc vai ser atualizado no OrcID e vice-versa, vai ter essa retroalimentação. Então, a Redalyc, a Scopus, a Web of Science, ela já tem essa parte de atualizar o seu OrcID manualmente. Você só precisa permitir que eles conversem, então acontece essa interoperabilidade, como a Brianda falou ali no começo. Outras, como a CAPES, ainda não está nisso, mas essas bases fornecem. Então, se você tem um perfil Redalyc que tem um monte de trabalho seu lá dentro, você consegue carregar automaticamente tudo para cá. E sempre que uma publicação sua for entrar nessa base, ele já vai se retroalimentar. É super tranquilo, você só vai clicar ali no nome da base que você escolheu, ele vai pedir para você autenticar e já está tudo ok. Isso também acontece com a Scopus, ela está aí dentro do pesquisar e conectar. Se você entrar e der um permitir, ela vai fazer essa busca aí, né, do seu nome, quando você, pelo seu nome que está no OrcID, vai mostrar o nome de diversos autores, porque às vezes a gente pode estar com mais de um nome ali dentro da base Scopus. Você seleciona qual que é seu nome e segue. É um processo rápido, são 3 segmentos e você recebe um e-mail. Como eu não tenho o meu nome, não está na base, eu não consegui dar seguimento aqui na pesquisa, porque você vai receber um e-mail como autor, vai falar que sim, é você mesmo que quer pegar os trabalhos do Scopus, da Scopus, do perfil de autor da Scopus e trazer para dentro do seu OrcID. Então, você fala, você permite e automaticamente já está conectado e consegue essa integração rápida. Então, como a Scopus também tem um ID, eu trouxe ele aqui para vocês, para mostrar como que é esse perfil de autor na Scopus. Para você ter um perfil, um identificador da Scopus, você precisa publicar. Eu, Ana Paula, não tenho nenhuma publicação, não consigo ter um perfil dentro da Scopus ID. Eu só vou conseguir ter esse perfil do autor e esse Scopus ID a partir do momento que eu tiver uma publicação dentro da base. E aí é um perfil mesmo, como eu falei, é um perfil de plataforma mesmo digital. Ele vai trazer informações bibliométricas aí, número de citações, tendência, quais documentos foram mais citados. Ele vai trazer essas métricas gerais, você consegue acompanhar. Ele traz a lista de todos os seus documentos abaixo, o número de citações que cada documento recebeu. Você pode ordenar por data, por relevância, por maior número de citação, os seus documentos. Você consegue ver vários índices seus aí dentro do Scopus, dentro do perfil de autor Google. E o que é esse número Scopus? O número da Scopus é esse número que aparece. Então, suas publicações na Scopus sempre vai ter esse número. Então, você vai estar agregado dentro da Scopus com esse número. E aqui dentro do perfil do autor, você também consegue conectar o seu OrcID. Se você não fez por lá a conexão, você também pode fazer por aqui. Se você tem perfil de autor, você vai aí do lado, né? Está escrito conectar-se ao seu OrcID. Quando você clica nele, ele vai para aquela mesma tela quando a gente estava lá no OrcID. É a mesma tela, vai aparecer diversos nomes, você vai selecionar o seu e dar processo, é sempre seguir no processo,
chegar na finalização, receber esse e-mail com orientação aí, falando, é você mesmo o autor, não é outra pessoa, você dá um ok, automaticamente essa integração é feita. Então, você consegue integrar tanto de lá do OrcID, como de dentro do seu perfil da Scopus, fazer a integração dessas duas plataformas aí acadêmicas. Aqui é uma forma de você trazer material sem estar, você não vai fazer essa integração, você vai baixar seus dados bibliográficos, né? Se você tem suas publicações em um gerenciador de referência, como o EndNote, o Mendeley, ou se você tem as suas publicações dentro do Google Acadêmico, que vai ser o que eu vou mostrar aqui, você consegue sempre exportar essas publicações em algum formato, e todos eles têm o formato BibTeX. E esse formato é o formato que o OrcID escolheu para poder integrar, né, colocar documentos dentro dele. Então, o formato escolhido pela OrcID foi o BibTeX. Então, nesses lugares que você consegue exportar a informação em formato BibTeX, se você tem, você já consegue trazer tudo. Lá, tanto o Mendeley quanto o EndNote, ele tem uma área, né, os dois gerenciadores de referência, ele tem uma área para você guardar todas as suas publicações. Se você faz esse trabalho de ter sua publicação guardada ali, você já consegue trazer muito rápido os seus trabalhos para cá. Não precisa fazer manualmente, não precisa ficar colocando número por número de DOI. Se você é de outra base, não é dessas que a gente consegue se conectar, né? Que você publicou em evento, publicou em outros diversos que não são indexados nessas bases que têm conexão, mas você tem isso salvo em BibTeX, ou você consegue exportar e criar um arquivo BibTeX, você traz automaticamente todos os seus trabalhos para cá. E como, eu vou mostrar como que a gente faz no perfil do Google. O Google Acadêmico, então, também é uma plataforma aí digital, né? E ele tem um ID, sempre o seu endereço lá, o nome lá do seu perfil vai ser o seu ID Google. E ele fornece muitas coisas boas, né? Porque você faz, é gratuito, você não precisa ter publicação, nada. Automaticamente, se você tem uma conta Google, a gente que é e-mail USP é na plataforma Google, automaticamente você já consegue criar o seu Google Acadêmico. É só você colocar sua conta e iniciar, procurar suas publicações e você tem um perfil. Por que é interessante ter um perfil do Google? Além de trazer as métricas suas também, que são de publicações que às vezes não estão nessas bases que já te dá a métrica, você consegue ver métrica de documento seu que foi citado, que você publicou em algum evento, que não está em nenhuma base. Então, é interessante você ter para acompanhar suas métricas. E também, quando você torna seu perfil público, toda vez que colocarem seu nome ali, ou estão fazendo alguma pesquisa e aparecer um nome parecido com o seu perfil é recuperado. Então, aumenta a visibilidade das suas publicações e aumenta a chance de você ser citado. Então, eu acho sempre legal você se cadastrar em todas essas plataformas que a gente está mostrando, as que são permitidas. Então, você tem um perfil, você carrega aí de 3 formas também os documentos para dentro do seu Google, ou você coloca manualmente, ou o Google mesmo busca para você e você fala é meu, e dá um ok e já cria a sua lista de documentos aqui. E aí, o que é interessante, como eu falei, ele traz essas métricas. São citações que você recebe, às vezes, que você nem sabia que estava sendo citado. Quando eu fiz o meu, eu nem sabia que eu tinha citações dos meus trabalhos que eu apresentei em eventos há um tempo atrás. Então, é interessante quem é autor, quem está começando, já cria o perfil do Google Acadêmico para acompanhar toda essa parte sua de publicação. E como que eu faço para exportar, né, os documentos para o OrcID? Eu vou aqui, sempre eu seleciono primeiro todos os documentos, clico aí em exportar, e é possível você exportar esses dados, então você volta lá e você recupera dentro do OrcID naquela parte quando a gente pega pelo BibTeX. Porque, como a gente vê aqui, o primeiro formato de exportação que ele permite é o BibTeX. Outra plataforma interessante, essa você pode criar um perfil. Você pode ter um perfil Publons, mas se você não tiver nenhuma publicação dentro da Web of Science, você não vai ter um Research ID. Quem fez o Research ID antigo, antes da Clarivate adquirir a plataforma Publons, porque a plataforma Publons existia, ela foi criada em 2013, e ela era interessante porque você conseguia acompanhar todos os seus trabalhos de revisor de periódico, porque às vezes a gente não tem
uma plataforma que cuida dessa parte de revisão por pares, esse outro trabalho que o pesquisador tem, né, na sua carreira, que é ser revisor. E o Publons traz isso, traz um campo muito grande para você gerenciar a sua parte de revisão por pares, além de você ter um perfil público igual ao do Scopus ID, igual ao do Google ali, onde está todas as suas publicações, suas métricas, você tem esse diferencial, que é gerenciar suas revisões por pares. Então, quando a Clarivate adquiriu em 2017, ela tinha só o Research ID. O Research ID passou a integrar a base aí, a Publons. E ele passou a ser apenas um número. Então, ele não é mais uma plataforma digital. E agora, para você ter esse número, você precisa ter uma publicação dentro da Web of Science. Eu tenho o meu número aí, porque eu tinha o Research ID na época que você podia ter um perfil Research ID, e você fazia ele, e era permitido, já te davam um número. Mas agora que eles se integraram, que ele passou a ficar dentro do Publons, não. Você tem que ter uma publicação dentro da Web of Science, e você passa a ter esse número de Research ID. Enquanto você não tem essa publicação, você pode ter seu perfil. Você tem o seu perfil público dentro da Publons, você consegue aí ver todas as métricas aí, você consegue colocar os seus trabalhos que não estão na base, você consegue gerenciar seu trabalho de revisão por pares, mas você não vai ter um número. A partir do momento que você publica dentro da Web of Science, esse número é gerado, quando a publicação entrar dentro do seu Publons, você já ganha aí um Research ID, um identificador da base Web of Science. E como que eu faço essa permissão? Então, o Publons aí, o Research ID, não tem mais como você ir lá dentro, antigamente, logo no comecinho do OrcID, né, quando ainda existia apenas o Research ID, ali onde fica o Scopus, tinha a base, tinha o Research ID, você conseguia fazer essa conexão de lá do OrcID. Hoje não, hoje você tem que vir aqui no Scopus, dentro do Publons, e dar essa permissão. Você entra dentro dele, no campo permissões, você coloca aí que você quer integrar sim no seu OrcID. E quando você integra, automaticamente todas as publicações que estão no OrcID vêm para o Publons. Demora uns 10, 20 minutos, dependendo aí da sua conexão de rede, mas ele é retroalimentado. E essa alimentação sempre vai acontecer. Se alguma publicação você colocou no seu OrcID, passou uns 10, 20 minutos, ele aparece aqui. E não adianta você falar, eu venho aqui, apago aqui, mas deixei lá no OrcID, ele volta. Então, eu coloquei uma publicação que não era minha, que eu peguei errado, eu não vi na hora que eu peguei meu Big Tech, foi uma publicação errada para o meu OrcID. Se tiver lá, ele vai vir aqui também e vai ficar aqui. Então, a gente sempre fala para manter tudo corretamente, né? Porque ele acaba interferindo nos outros perfis seus. Se você colocou uma publicação errada dentro do seu OrcID, o Scopus, que já está conectado, o Publons, então é sempre bom você sempre manter correta aí as informações. E também tem como você carregar documentos para dentro, né, do seu Publons. Quando você está criando o seu registro pela primeira vez, que ele está vazio, e você não tem uma publicação dentro da Web of Science, você pode fazer essa sincronização com o OrcID também aqui pelas publicações, no canto direito, minhas publicações aí, né? Você consegue fazer isso, você também consegue importar pelo título, pelo DOI, ou usar também os outros formatos de importação. Se você tem um Google lá, acadêmico, que você consegue pegar todas as suas publicações, exportar ela em formato de BibTeX, você traz aqui para dentro do seu Publons todo esse documento, todo esse pacote aí de informações. Então, ele também tem, além da integração, ele também permite essas outras formas de você alimentar os seus Publons. Eu não vou falar das outras funcionalidades, porque a gente precisa, assim, de um dia para falar. É muita coisa, é muito interessante. O que eu falo para vocês é, criem, sim, os perfis, tanto do Google quanto do Google e quanto do Publons. Mas eu não tenho publicação na Web of Science, por que eu vou criar? Para esses outros serviços que você pode utilizar. Revisão por pares, colocar os outros trabalhos, gerenciar outras informações dentro da plataforma. O currículo Lattes está aqui, ele se enquadra aí como uma plataforma, porque você coloca todas as suas informações acadêmicas, né? Está tudo lá, sua trajetória de vida. O CNPq tem, né, parceria aí com o OrcID, é uma das instituições, mas essa parte de integração Lattes
o ORCID ainda não foi feito, então não é manual. Assim como a USP não fez a parte, né? Porque quando a USP integrar os dados dela também com o ORCID, ter essa retroalimentação, quando você entrar aqui na universidade para fazer um mestrado, um doutorado, automaticamente o seu vínculo de educação era para ser alimentado ali dentro do ORCID. Mas essa integração ainda não ocorreu aqui na USP, como não ocorreu dentro do currículo Lattes. Mas há previsão, há estudo de que o currículo Lattes uma vez vai se integrar e aí eles vão se retroalimentar, que seria muito interessante, porque todo pesquisador brasileiro tem que ter, né, o seu currículo Lattes, e quando você está com o seu currículo Lattes atualizado, seria interessante você enviar todas as informações para o seu ORCID. Mas o que ele permite aí, né? Então, você tem o seu currículo ali, você tem seu ID Lattes aí no início, e embaixo ele coloca tanto o Lattes ID seu, quanto o seu ORCID ID. Então, aqui você consegue colocar esse link do ORCID. Só isso que foi permitido agora. E como que eu faço para colocar meu link aí do ORCID dentro do Lattes? Eu vou ter que estar logado para fazer minhas alterações no meu currículo. Eu vou no campo identificação, aí em outros indicadores, aí, outros identificadores digitais, você vai colocar o seu ORCID. Quando você clicar aí no link do ORCID, nesse verdinho que está aparecendo na linha de cima, ele vai abrir a tela para você logar no seu ORCID. A partir do momento que você loga, esse link já é gerado dentro, né? Você dá um OK ali, você dá um salvar, né? Para ele ser gerado mesmo, envia as informações para o CNPq, e quando você abrir o seu currículo Lattes, ele vai estar ali embaixo. E quando eu clico no link, ele vai para o meu perfil público do ORCID. Ele não vai abrir aquele seu perfil para colocar todas as informações. É o perfil que um pesquisador consegue recuperar quando entra lá no ORCID. Ah, eu quero procurar o nome de alguma pessoa. Será que ela tem ORCID? Então, esse perfil seu que fica público, com as informações que você quer deixar pública, porque ali na edição do ORCID você consegue falar se é público ou não. Então, é essas informações públicas que a pessoa vai ver quando ela tiver acesso ao seu currículo Lattes. É isso. Agora a gente vai começar a falar da única rede social aí que a gente escolheu para mostrar para vocês, que é o ResearchGate. A Brianda vai voltar na apresentação. Eu passo agora para ela a palavra aí. Bom, gente, eu particularmente prefiro falar de rede social acadêmica e deixo sempre as plataformas para a Ana Paula, porque essa parte de integração dos dados é sempre com ela, que ela tem mais expertise nessa parte. Bom, a gente decidiu falar sobre o ResearchGate porque é uma das plataformas mais usadas, assim, no mundo, né? A gente tem outras redes sociais, assim, como academia.edu, a gente tinha o Mendeley, só que o Mendeley deixou de ser uma rede social acadêmica, né? E o ResearchGate, ele tem a vantagem de ter uma interface bem amigável, né? Eu penso que até mais do que a academia.edu, e de ter recursos abertos que a academia.edu não tem. Ele foi lançado no mesmo ano da academia.edu, em 2008, né, por 2 médicos virologistas, né, e tentou resolver os problemas na forma como a ciência é criada e compartilhada, né, com a missão de conectar o mundo da ciência e tornar a pesquisa aberta a todos, né, e tornar também mais visível, né. Ele tem inscrito ativos, né, dentro da sua plataforma, né, mais de 20 milhões de pesquisadores, né, mais de 135 milhões de documentos, servindo como um grande repositório, né, de materiais, e mais de 190 países usam o ResearchGate, né, estão conectados. Para fazer a inscrição é muito simples, tá? Você vai, apesar de não estar muito legal assim a tela, depois a gente vai disponibilizar os materiais que a gente tem, porque a gente costuma dar os treinamentos separados, né? Só de WorkID, com a integração com os outros ID, só sobre redes sociais acadêmicas. Então, a gente tentou sintetizar para tentar dar tempo de falar de todos esses recursos, né? Mas depois a gente vai mostrar o nosso site, onde a gente coloca todos os materiais para quem quiser saber um pouco mais, né? Como se fosse um tutorial com mais especificações, tá?
Mas aqui a gente sintetizou de como você fazer a inscrição na plataforma, você vai dizer se você é acadêmico, médico, de alguma corporação, vai colocar um e-mail, vai preencher os dados, aí depois de todas essas informações que você preencher, você vai receber no e-mail, né, uma confirmação para poder criar o seu perfil, né, para autenticar e conseguir abrir o seu perfil. Depois que você conseguiu abrir o perfil, aí a gente mostra aqui a tela de como ele é, assim, um resumo, que eu vou tentar depois mostrar os recursos do Research ID, né? Aí aqui você tem a parte de alertas, né? As leituras, e como você pode inserir os materiais, as pessoas que te seguem, né? Então, ele funciona como uma rede social, como Facebook, Instagram, mas para a comunidade acadêmica, a mesma ideia. Aí, para você poder, em vez de você compartilhar post, né, como no Facebook, você vai compartilhar as suas publicações. Para você inserir as suas publicações é muito simples, tá? Você adiciona uma nova pesquisa, né? Você pode colocar vários tipos de materiais, como livros, artigos, capítulos de livro, pré-print, apresentações, pôster, dataset, entre outros, tá? Aí aqui a gente mostra o passo a passo de como fazer essa inserção do material, o upload, vai dizer se você vai deixar aberto ou fechado o arquivo, né? E depois os autores. Uma coisa importante é que tem várias editoras que tem a pessoa, quando publica, por exemplo, uma revista que o artigo é de acesso fechado, as editoras não permitem que seja disponibilizado nesses repositórios, né? Então, fica de modo oculto, não fica disponível para download, depois eu vou mostrar, mas você pode solicitar para o autor, tá? Aí aqui, ó, se você consegue, uma coisa interessante de ResearchGate é que você consegue criar DOI para algumas publicações, tá? Artigo, por exemplo, você não consegue, nem livro, porque não dá conflito com a editora, né? Então, quando ele permite o material, depois de você inserir, ele dá essa opção ao share, né? O botão share, gerar um DOI. Tá? Então, você consegue alguns materiais como pré-print, dataset, apresentações de trabalho, né? Entre pôster, entre outros. Eu vou sair dessa tela e vou abrir agora um perfil, sabe? Do ResearchGate, que a gente sempre pede para os colegas pesquisadores que têm mais tempo na área, né? Que a gente não tem ainda publicações assim para mostrar todas as funcionalidades que o perfil tem, inclusive com métricas, né? O que é legal dele é que ele tem um conjunto de métricas, inclusive um próprio dele, que eu vou mostrar, o RD Score, né? E ele funciona como uma pontuação do autor, né? Bom, aqui a gente está dentro de um perfil, né, do ResearchGate, né? E ele aqui, ó, você pode então, para fazer uma visão geral, né? Depois eu vou mostrar cada um dos recursos. Bom, essa visão geral, você pode ver a universidade, colocar as informações também do trabalho atual, as linguagens, as disciplinas, né? Que você pesquisa. Ele mostra depois que eu vou mostrar as estatísticas, né? Dos seus materiais, as pessoas que estão te seguindo, né? Os seus seguidores. Deixa eu só passar para o inglês aqui, que ele está mudando automático para o português. Tá? Entre outros detalhes. Essa parte de pesquisa, ele vai mostrar os seus materiais que você tem dentro do ResearchGate. Ele é como o Google Acadêmico, um pouco mais lento para indexar material automático. Quando ele percebe que há alguma publicação do autor, ele indexa automaticamente aqui no seu perfil, tá? Na publicação. Então, aqui a gente mostra separados os tipos de publicações, né, que a pessoa tem. Tá? E aqui ele mostra os coautores, né, do artigo. Uma coisa legal também é a questão da experiência, né? Que ele vai, você pode colocar várias informações da educação,
algumas outras informações como financiamento, tá? Se você tem bolsa. Deixa eu só voltar aqui. Desculpa pela internet, gente, que hoje ela não está colaborando. Entre outras informações também, você pode colocar, se você é revisor de periódico, outras informações. E nessa opção também você consegue colocar o número do ORCID, tá? Só que como a Ana Paula disse que acontece em muitos perfis, você não consegue conectar com essa interoperabilidade das informações. Ele só fica o número registrado aqui, tá? E uma coisa legal do ResearchGate é essa questão da pontuação, né, que eu estava falando, que ele tem uma métrica própria chamada RD Score, né? Então você consegue, se você tiver pelo menos uma, ele aparece aqui logo abaixo do seu nome, né? Então, para você ter uma visão mais geral, você vai em estatística, ele vai mostrar algumas estatísticas, né, que ele faz em relação aos seus materiais, né? Como, por exemplo, o interesse de pesquisa, né? As citações que eles têm recebido, as recomendações que esses materiais tiveram, as leituras, né? E aqui um gráfico para você acompanhar todos esses indicadores, né? As citações, né? Você consegue fazer um acompanhamento, né? As leituras, onde teve um aumento, onde teve um pico de diminuição, assim como as leituras as recomendações também que você teve, entre outros. Depois eu vou mostrar mais. O scores são as métricas do pesquisador, que é onde vai aparecer aqui o RD Score, tá? O que é esse RD Score? É uma métrica, né, como eu disse, né, realizada pelos algoritmos do ResearchGate, que ele analisa algumas questões não só das suas publicações, de como elas têm sido recomendadas, de como têm sido citadas, de como têm sido lidas, mas também a sua interação com o ResearchGate, né? Se você tem publicado em fóruns, respondido questões, outras interações, né? E uma das coisas interessantes é que seu score aumenta quando você também tem pessoas com altos scores, né? E fazem interação com as suas publicações. Se uma pessoa, por exemplo, que nem o Nicoleles, que tem um RD score alto, ele recomenda a minha publicação ou ele compartilha, automaticamente vai ser um indicativo para aumentar também o meu RD scores. Ele não se preocupa só com a quantidade de pessoas que te seguem ou que você está seguindo, mas com a qualidade desses seguidores, né? Que eu diria assim, a qualidade acadêmica no sentido de ter um alto RD score, né? Então, aqui é interessante que ele mostra também como está o seu RD score em relação a outros membros, né? Outros scores, né? Do ResearchGate, né? Aqui também aparece outra métrica que é conhecida no meio acadêmico, que é o índice H, né? Que ele é calculado assim, basicamente. Para você ter um índice H de 20, você precisa ter pelo menos 20 publicações e cada uma delas receberem pelo menos 20 citações, tá? É uma métrica bem conhecida, utilizada em várias plataformas digitais. Aqui, então, a gente tem outra opção, né, para ver quem está seguindo a gente. Então, aqui, ó, ele mostra tudo bonitinho para você. Deixa eu tentar tirar essa opção de tradução, que hoje tentei já tirar logo de manhãzinha, mas não foi. Ele fica toda hora traduzindo. Uma coisa também que eu gostaria de mostrar, por exemplo, eu consigo pesquisar aqui por as publicações, né? Os pesquisadores, entre outras informações, instituições. Aí eu vou dar um exemplo aqui de como você pode ter uma visão geral, né, de um pesquisador com alto RD score, né, o Nicoleles, né.
Ele mostra aqui, ó, como você pode interagir com as publicações dele, né? Você consegue fazer o download quando o material permitir, você pode recomendar, você pode seguir e compartilhar. Além do segmento também das publicações, você também pode pedir para seguir os pesquisadores, tá? E outra coisa interessante que eu acho bem legal, assim, que é uma coisa que o ResearchGate, ele ganha dinheiro, diferentemente da Academia.edu, que a Academia.edu, ele é fechado. Os vários recursos que você tentar ver, ele é bem fechado, assim. Então, no ResearchGate, você tem essa vantagem de ter recursos mais abertos, né? Por isso que eu acho que ele é uma das redes mais utilizadas no mundo, né? E ele ganha dinheiro com a publicação de vagas de emprego ou pós-doc ou estágio, né? Que as empresas e instituições fazem. Então, se você também quiser procurar, por exemplo, alguma bolsa de pós-doc fora do país, né? Ou no Brasil mesmo, você tem como olhar aqui, né? Fazer a pesquisar por região e tipo de área. Então, é bem legal essa questão das publicações de vagas que o ResearchGate tem. Tá? E outra coisa que eu queria mostrar também é como aparece a visualização de suas publicações, tá? Quando você abre uma publicação, ele vai mostrar para você as leituras que essa publicação tem tido, né? As recomendações, ó. Você consegue ver todos esses indicadores do lado direito, tá? Aí, ó, nesse caso aqui, você consegue fazer o download, né? Você também consegue compartilhar para mídias sociais, como o Twitter, tá? Passar mensagem também para o autor. Consegue também fazer a exportação da citação, né? De alguns formatos que os gerenciadores de referência, eles aceitam, como o Bibtec ou o formato RIS, tá? Você consegue jogar essa publicação, né? Para o seu gerenciador de referência. E outra coisa, quando o material ele é fechado, né, que ele tem essas restrições, né, das editoras científicas, você pode requerer para o pesquisador, né? Então você pode clicar nesse botão, né? E aí você pode receber esse material do pesquisador. E por último, também eu quero falar sobre outra coisa muito interessante que eu gosto muito, sobre as métricas, né, das instituições. Aqui em cima você pode pesquisar por instituição. Então eu já deixei a tela aberta aqui, eu coloquei USP e ele me mostra todas as informações da USP dentro do ResearchGate e algumas métricas. Aí no caso ele mostra aqui o RD Score da USP, né? A quantidade de membros, né, que a USP tem dentro da sua plataforma, tá? Depois eu vou entrar nesse detalhe aqui para mostrar como que são cada botãozinho desse, cada recurso desse, né? A quantidade de publicações que a USP tem dentro, os membros, né? Aqui também aparece, depois a gente pode olhar aqui, os materiais, né, os mais lidos, né, as publicações recentes. E uma coisa interessante também, ele faz aqui as colaborações, as maiores colaborações que a USP tem. Aí, no caso, aqui a Universidade a Unesp, né, e a Unicamp são as que mais colaboram em termos acadêmicos, né, com a USP, né. E aqui mostra também outros países, aqui como os Estados Unidos. E outra também métrica que ele aparece, né, um gráfico, né, a distribuição de pontuação do RD, né, dos seus pesquisadores, USP. Outras coisas legais também, deixa eu voltar aqui de novo para o inglês, porque acaba me atrapalhando. As contribuições, né, aqui você consegue ver as publicações, né, que foram inseridas recentemente, os materiais mais lidos dentro do ResearchGate da USP. Você consegue também ver por departamento, né? Aqui aparece a quantidade de membros. Se você clicar, você vai conseguir ver os membros dentro dos departamentos, as métricas, entre outros.
Aí aqui eu consigo ver todos os membros que estão dentro da USP, tá? A estatística também desses membros, aqui ele mostra, né, os membros mais populares, né, que são aqueles talvez com maior CertiGate, RD Score, né, e que também tem maior interação, mais recomendação dos seus trabalhos. E aqui ele mostra também, ó, uma métrica, né, um gráfico, desculpa, com os tops das leituras por país. Então, depois do Brasil, tem os Estados Unidos que fazem leitura, né? O país que mais faz leitura dos materiais do Brasil, e os tops, né, por instituições. Depois da Universidade de São Paulo tem a Unesp, a Universidade Federal do Rio, e é bem legal essas informações que ele traz com a gente, né? E aqui, ó, como eu disse, são as leituras dos materiais mais lidos, que fazem parte que são parte dos pesquisadores da USP, tá? E aqui ele também, se caso a USP tivesse algum emprego, né, ou vaga de estágio, pós-doc, que tivesse publicado dentro do ResearchGate, ele apareceria aqui, mas como eu já olhei, não, a USP não tem nenhuma publicação desse tipo de trabalho dentro do ResearchGate, de vagas, né? Bom, e outra coisa interessante também que são os fóruns, né? Que você consegue interagir aqui, criar uma discussão ou perguntar alguma informação, né? E aqui você consegue acompanhar, né, as perguntas que você fez, né? Que você segue e as perguntas que ele acha que você tem expertise para poder responder, né? Ele sugere. Tá? E aí você também tem aqui as suas habilidades e experiências que você também pode colocar aqui para tentar encontrar pessoas que tenham essas mesmas habilidades. Você também pode criar grupos de pesquisa, né, dentro da plataforma. Então, ele tem vários recursos interessantes, assim, que eu sempre recomendo os alunos, né, a criarem um perfil, porque ele torna mais visível o seu perfil de pesquisador, assim como suas publicações, porque a gente sabe que para ter uma relevância acadêmica, você também precisa ser citado. Então, uma forma muito importante é você ter esses perfis e publicar os seus materiais nesses perfis para que outros acadêmicos tenham acesso, né, e possam citar o seu material. Então, é isso que a gente quis passar, tá? Depois a gente vai tentar responder as perguntas. Se vocês tiverem, por favor, façam, né? E as dúvidas também. Eu vou tentar também mostrar aqui o site onde a gente deixa todos os nossos materiais, tá? Só que eles estão separados porque a gente costuma dar os treinamentos separados, né, com mais especificações. Então, aqui na página da Biblioteca do Instituto de Arquitetura, você consegue, em apoio ao pesquisador, a gente bota vários materiais aqui, né, das nossas apresentações, indicadores digitais e redes sociais. A gente tem um material, né, como a gente explica o que é um indicador digital de pesquisador, né, além da rede social acadêmica, e a gente deixou um material aqui para você com mais especificidade para saber como você integrar, criar o Work ID, colocar informações a mais, né, integrar o seu perfil com outros IDs, né, e o tutorial a gente também fez uma apresentação recentemente, né, com mais informações do Google Scholars, do Publons e dessas redes sociais, como a ResearchGate, e a gente incluiu também a Academia.edu. Então, se vocês tiverem curiosidade de querer entender mais, a gente orienta para que vocês entrem nesse apoio ao pesquisador e nos materiais que a gente disponibilizou aqui. Então, eu quero agradecer, né, por vocês estarem participando com a gente dessa apresentação. Se tiverem algumas dúvidas, por favor, nos pergunte. Ana, você quer falar mais alguma coisa? Acho que é isso, né, Bri? Nossos contatos, nossas redes sociais aí, sigam nossas bibliotecas, a gente também coloca alguns materiais no Facebook. Aqui não está especificado, mas a gente tem Facebook, Instagram, e-mail. Quem não conseguir fazer a pergunta, não
passaram a pergunta agora, também pode enviar por e-mail para a gente, entrar no nosso site. Ai, vou colocar a tela. À disposição para isso. Tá, eu vou deixar aqui, então, a tela com os nossos sites, tá? Para vocês terem acesso, os e-mails, se vocês quiserem mandar alguma dúvida para a gente, ou caso alguém de vocês também serem de alguma instituição, né, e quiserem também pedir que a gente apresente, também a gente está disposta, tá? E os nossos Facebooks, tá? E os telefones, caso também queiram entrar em contato. E é isso, então, a gente agradece por mais essa apresentação e é sempre muito legal participar da Escola de Pesquisadores. A gente espera que vocês gostem de todo o conteúdo que tem dado nesse evento tão importante. Obrigada, pessoal. Muito legal, muito legal. Brianda e Ana Paula, muito legal. Acho que vocês já estão aqui já na tela, acho eu, para começarmos as questões, e são bastantes. Fiquem preparadas aí, porque temos aqui uma dúzia de perguntas, tá? Mas vamos com calma. Mas, em primeiro lugar, parabéns pela exposição, parabéns pela palestra. Vamos, então, começar aqui com as perguntas. Eu, na próxima escola, para o ano, eu vou cobrar R$1 por cada pergunta, para ver se eu faço uma caixinha também, né? É mentira, estou brincando. Vamos lá, primeira pergunta. Washington Luiz, Oliani. Quem tem 2 números de ORCID e não consegue cancelar, qual seria a sugestão para acertar isso? Você quer que eu responda, Ana? Microfone, Ana, microfone. O teu microfone está desligado. Nas configurações de conta tem, né, uma opção para você gerenciar os seus cadastros duplicados. Você pode entrar lá, você tem que entrar na conta que você quer ficar com ela, vai em configurações de conta e lá você coloca quais são os duplicados. Mas ele vai excluir, ele não vai integrar, ele vai excluir o próximo, não tem uma integração. Você quer complementar, Bri? É isso que a Ana falou, não sei se eu consigo mostrar em tela aqui, mas tem a configuração, ele vai pedir o seu número do ORCID, né, que você quer juntar os registros, a senha de um deles e já vai fazer essa unificação, para unificar também os registros que estão nos 2, tá? Muito bem. Acho que a resposta foi eloquente. Vamos lá. A Lilian pergunta, quais são as diferenças entre o ORCID e o currículo Lattes? Olha, a diferença é grande, porque o Lattes ele é um perfil, é um currículo que foi criado localmente, no Brasil, né, foi precursor, assim, no mundo, né, porque é um currículo que tem todas as publicações da vida acadêmica do pesquisador, e o ORCID é uma iniciativa internacional que ela pretende fazer com que todos os pesquisadores do mundo tenham esse perfil, né, que tem um ID que é reconhecido mundialmente para fazer a integração desses dados. Então, a gente acha que futuramente o ORCID vai substituir o Lattes, né? Mas o Lattes, a substituição inclui anular o Lattes ou não? Eu não digo anular, mas eu acho que vai ser muito mais usado, né? Porque, inclusive, no meu doutorado, a gente tem um colega que ele faz parte do Connect Brasil, né, que é uma iniciativa, né, de vários órgãos de fomento e pesquisa para tentar fazer essa integração dos dados, né? Então, eles estão fazendo testes, a gente acha que vai, daqui a um tempo, já fazer essa integração, porque a ideia do ORCID é que a gente não tenha que preencher várias plataformas, que isso é muito cansativo para o pesquisador. Você preenche do CNPq, preenche do Lattes. Então, a ideia é que tenha toda essa integração, você coloca no Sucupira, o Sucupira vai lá e alimenta já um ORCID. Então, a ideia é que seja uma integração que a gente não precise preencher em várias plataformas. Então, eu acho que futuramente essa integração automática vai ser uma coisa que os pesquisadores terão, né? Muito bem. O Alessandro Laranjeiras pergunta, no preenchimento do cadastro do ORCID é possível vinculá-lo ao Lattes
para que os dados cadastrais sejam preenchidos automaticamente e que evitem uma duplicidade e estejam alinhados, sim ou não? O que eu acabei de falar, ainda eles estão integrando os dados, porque são vários bancos de dados, né? E é uma equipe grande de várias instituições, né? De pesquisa para fazer esse trabalho, que ainda, infelizmente, não tá para essa integração, mas é futuro que não tão distante, isso vai acontecer. Certo. Próxima questão vem do Yuli Andrea. No caso dos bolsistas, a bolsa se considera um financiamento? Sim ou não? Sim, considera, né, Ana? Sim, Só que, como eu disse, a ferramenta ainda não consegue puxar todos os dados automáticos das agências de fomento, porque elas não disponibilizaram os dados para essa interoperabilidade. Mas também é considerado, você pode colocar manualmente lá. Muito bem. Outra questão apresentada pelo Johnny Calai. É aconselhável preencher o ORCID em inglês? Sim ou não? É que o Orkid, ele tem a forma, né, se você quiser até falar, Ana, de mudar o idioma, então eu acho que não é necessário. Eu não sei se talvez ele... Tá pode falar, falando, Ana. acho que do título, né? Se ele colocar o título dele, traduzir o título da publicação dele em inglês. É que nem as pessoas que preenchem o LinkedIn dele já todo em inglês. Eu acho que depende do que o autor quer, né? Se ele quer ter essa visibilidade maior, é permitido, né? Sim, eu tenho Depende da pessoa. Se você quer ter uma visibilidade maior, você preenche o seu em inglês ou deixa em português, porque as informações serão traduzidas, né, ali, né? Quando você põe a língua do idioma. E essa tradução a gente pode considerar fidedigna ou não? Ou é uma tradução assim complicada? Essa tradução... Ontem eu faço doutorado na Unesp, Marília, a gente está justamente tratando dessas questões de publicações de artigo. O meu professor até falou sobre isso, e ele fala que quando ele publica, para ter mais visibilidade, ele traduz os títulos dele, para as pessoas saberem o que se tratam, né, que não falam português. Então, ele indica essa prática, apesar de, tipo, não, a BNT, né, se a gente for ver, ela não indica, mas para você ter visibilidade, ele acaba recomendando, né? Certo, muito bem. O Mauro Maier pergunta o seguinte: como faço para visualizar o meu Web of Science Research ID? Eu sou cadastrado no Research. Como o Research ID não existe mais, né? Ele migrou ali para dentro do Publons, você precisa entrar no seu Publons, né? E ele vai estar naquele canto onde eu mostrei o número dele mesmo, vai aparecer ali o seu Research ID, ali que você vê. Então, se você tem alguma publicação da Web of Science, ou se você fez o seu Research ID antigo, como você disse que é cadastrado, você faz o login no Publons, com a mesma conta, né, que você era cadastrado no Research ID, para ele já trazer aquele seu número. Automaticamente vai aparecer seu número quando você entrar no Publons, ele vai estar lá no cantinho e você consegue ver as publicações que você tinha dentro do seu Research ID antigo, se era da época antiga. Muito bem. Yulia Andrea pergunta: como posso organizar os artigos pelo quartil da revista em que foi publicada em Google Acadêmico? Dentro do perfil do Google Acadêmico, esse perfil que fica aí, que a gente faz a busca no Google e aparece o seu perfil de autor, você não consegue organizar as revistas por quartil, você consegue organizar por número de citações ou por ano. Se você quer ter uma coisa sua, privada, você pode importar lá dentro do Google, o Google permite que o autor também tenha uma biblioteca de documento. Então, você tem que exportar todas as suas publicações para essa biblioteca, e dentro dessa biblioteca você consegue organizar, porque você consegue colocar rótulo, aí você rotula pelos quartis da revista, e daí você consegue deixar organizado. Mas não vai ser uma coisa visível para todo mundo, é uma coisa sua, uma biblioteca sua, particular sua. O seu perfil ali que aparece, que foi o perfil que eu mostrei, a gente só consegue organizar ele mesmo ali, ordenar tanto por ano quanto por número de citações. Entendi. A Laraine pergunta: como importar do Lattes para o ORCID? Como é que faz essa importação? Ainda não está disponível essa integração, né? Tem algumas, quando você faz busca ali no Google, aparece plataforma paga que fala que faz o trabalho para você, mas não tem nada assim gratuito e rápido e fácil que tire tudo que está no seu Lattes e coloque no seu Orkid. E
Isso aí é uma coisa aí complicada. Complicada. Muito bem. A Lucelma Cunha pergunta: se eu mudei o meu nome, como procedo no ResearchGate para adicionar um artigo? Então, por isso que a gente sempre diz, quando você tem um nome científico, é bom você já defini-lo para não ter esse problema de mudança. E o OrcID, ele faz justamente isso. A ideia é você ter um número, não ser recuperado pelo nome, porque dá esses conflitos, como eu já falei na apresentação. Na hora de você adicionar um material, ele vai pedir o upload, né, do arquivo. Então, ele vai extrair do upload os metadados com as informações do título, do autor, da forma que você foi publicado, da forma como seu nome foi publicado, né? Aí, se você for modificar alguma coisa, você tem que definir como você quer ser recuperado, qual vai ser o seu nome científico, né? Então, as pessoas sofrem muito, né? Porque às vezes mudam o nome de casado ou tem nome muito grande. Então, esse é um do favorecimento do OrcID para a recuperação desses dados, né? Do autor. Mas eu acho que é tudo meio complicado, não é? São situações complicadas e que podiam, obviamente, estar mais simplificadas. Na opinião de vocês, como é que se poderia simplificar toda essa metodologia? Eu acho que pelo OrcID, né? Eu acho que todo mundo devia ser recuperado pelo OrcID, mas isso, infelizmente, ainda as plataformas não estão fazendo a recuperação automática, algumas, né? Então, seria a forma mais fácil, né? E, como eu disse, colocar a questão do nome científico, por enquanto, né? Enquanto isso não for retroalimentado automático. Você quer falar mais alguma coisa, Ana? Não, está certinho. Por aí. O Verlan Neto pergunta o seguinte: é preferível alimentar o ResearchGate com informações em inglês ou em português? Por exemplo, traduzir o título de um artigo ou de uma disciplina que originalmente está em português. É o que a gente comentou no OrcID. Proibido não é, mas se você acha que será melhor visualmente para as pessoas poderem te ver melhor seus materiais, tal, para as pessoas que não falam o idioma, é uma boa iniciativa você fazer a tradução dos títulos, né? Não falar o idioma é um problema, não é? Sim. Não falar, não dominar um segundo idioma é problema também, não é? E é uma coisa que é muito latente aqui, não é? Aqui no nosso país. Sim, porque também depende muito da área, né? Porque tem área que publica mais em português, né? Tem área que é mais conhecimento geral, que as publicações são mais o perfil universal, que você praticamente culturalmente tem que publicar em inglês, então varia muito, né, de área para área. Mas eu acho que se você colocar as informações em inglês, traduzir, eu acho que é uma forma de você tornar-se mais visível, né? E expande melhor, difunde melhor a própria pesquisa, não é? Porque exatamente. E o bom é que o Google tem essa opção de tradução, né? A gente tem essa ferramenta. Por amor de Deus, não fala do Google em inglês, que é um desastre. Hein? Cuidado. Mas ajuda, né? Aí do Google é opa, isso é uma furada, viu? Mas quando a gente pega texto em russo, né, em alemão, ajuda um pouco, pelo menos tem ideia do que se trata, né? Pelo menos fica com uma noção. Muito bem. É verdade. Vamos seguindo. O Tiago Favero pergunta: o que é um delegado de conta do ORCID? Quer falar, Ana? Não, eu sei de autor confiável, né? Você dá a permissão, que nem eu dei para a Brianda, e ela pode entrar no meu perfil, visualizar. Se eu quiser, eu posso deixar algumas áreas para ela editar. Será que é sobre isso? Essa parte de você deixar alguém confiável dentro do seu OrcID? Eu entendi que foi isso que ele te perguntou. Muito bem. E agora só tenho mais uma pergunta, pelo menos aqui a última pergunta que eu tenho para vocês, que é do Denner Luiz da Silva. Ele pergunta como garantir ou minimizar os perfis fakes nas redes sociais académicas. Há alguma dica que vocês tenham para a proteção dessas eventualidades ou não? É difícil, né? Mas na rede acadêmica é um pouco menos complicado, assim, de ter perfil fake. Eu acho que
eu não sei os mais famosos, assim, mas que a gente recomenda é sempre colocar o ORCID naquela informação do ResearchGate, né, para identificar aquele autor. E ele também faz uma autenticação, né? Os algoritmos eles vão recuperando os materiais, indexando dentro do ResearchGate, né? Mas eu não sei, deve acontecer, mas eu nunca vi casos assim de fake de perfil acadêmico que nem o ResearchGate, né? Mas uma dica é colocar quanto mais informações assim do seu perfil, né? E eu acho que tem como denunciar também, caso você veja algum perfil que esteja utilizando o seu nome, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Agora sou eu que pergunto, não é? Essa área de vocês é uma área complexa, obviamente, e nem todo mundo está por dentro. Eu gostaria de saber quais são os principais desafios que vocês têm digamos, gerenciar todo esse lote de informações. Porque vocês são bibliotecárias, a formação praticamente é igual, mas o dia a dia, a pressão para vocês gerenciarem tudo isso e repassarem para os interessados, eu acho que é muito grande. Eu gostava de saber realmente essa pressão que vocês sentem, como é que vocês conseguem, digamos, gerir isso no dia a dia? Então, é porque assim, a gente estuda muito, porque a gente sabe como é a pressão em cima dos pesquisadores, né? Então a gente está sempre trocando figurinha, eu e a Ana Paula, assim, particularmente, a gente está lendo artigo, acompanhando o portal de escrita científica, gente, que é importante. Então, a gente também alimenta o portal de escrita científica, então a gente tem que estar sempre lendo a FAPESP, Nature, entre outros locais de comunicação científica, para tentar saber o que acontece, tanto internacionalmente como localmente, para saber como são as políticas, né, como as novas plataformas, para poder ajudar o pesquisador. Mas a gente está sempre se atualizando. Eu, inclusive, estou... A Ana sempre faz MBA também para se atualizar. Eu estou fazendo doutorado também, porque a questão assim, tem muita coisa, então a gente tenta sempre se atualizar, colocar no site também as informações, a gente sempre dá os treinamentos, coloca todo o material no site e orientando para poder ajudar nessa questão, porque realmente política muda, e a gente tem que saber também orientar as ferramentas para usar, como a gestão de dados, né? Inclusive a Elizabeth vai dar uma palestra daqui a pouco, como funciona isso, e a gente tem que conhecer as ferramentas que a USP assina, né? Então, é uma coisa que a gente está sempre buscando para poder passar essas informações para os nossos usuários. Ana, você quer complementar? Desculpa, estou falando demais. A gente se mantém informada, né, para passar, porque a gente sabe que para o pesquisador, às vezes, é até mais corrido, porque ele está aí publicando, então cada biblioteca está aí, né, todos os bibliotecários capacitados para ajudá-los em todas essas ferramentas que a gente mostrou aqui, mas a gente sempre buscando informação para ajudar nossos pesquisadores aqui. E o portal nosso aqui, tanto o curso quanto o portal, né, também traz bastantes informações. É complicado cada vez mais. A gente acha que o ORCID aí nessa parte de identificadores, pelo menos, vai diminuir um pouco o trabalho de todo mundo quando tiver tudo integrado e retroalimentado, mas a gente tem que estar sempre atualizado nas novas ferramentas. É isso. Muito bem. Eu tenho a última pergunta. Eu juro que é a última pergunta que eu disse para o ano, eu vou cobrar R$1 por cada pergunta. Mas vamos lá. Eu acho que vai ser a última pergunta dentro deste tema. E essa pergunta vem do Verlan Neto. Gostaria de saber se as indicações de citações em cada uma dessas plataformas têm pesos diferentes. Por exemplo, Google, Web of Science, ResearchGate, etc. Quer falar ou não? Pode falar. Não, pode falar. Você trabalha mais... que sim, né? Depende da forma como a base faz os seus índices bibliométricos. Tem um pouquinho de diferença entre o Google e o Web of Science. A métrica do ResearchGate também, né, é diferente lá, a contagem, como a Brianda mostrou. Então, em cada base tem uma forma. Se você entra ali também no ajuda de todas elas explicam como é feito esse peso de citações. Você vai na parte ali de ajuda, quando você está na métrica mesmo, vai ter um botãozinho, então
você vai ali e você vê como que é feito o cálculo. Então, tem um pouquinho de diferença de cada um tem seu jeito de calcular, né? O SciScore, que é da Scopus, ele tem uma forma de calcular métrica, né? A gente está até escrevendo um artigo sobre isso. O fator de impacto da Web of Science, ele tem outra forma. Aí o índice H também, né? Que também é utilizado além do Web of Science, também pelo Google, né? Aí ele faz de acordo com as citações que ele identifica, né? Então, cada plataforma tem a sua forma. O ResearchGate, né, que tem os seus próprios algoritmos para calcular essa métrica. Então, vai de plataforma para plataforma, como a Ana disse. Porque o Google passou só a indexar agora, colocar citações de trabalhos publicados em revistas, né? Antigamente tinha outros tipos de citações, então vai mudando, sim. Vai mudando o peso e também a forma de indexação desses materiais dentro das bases. Sim, senhor. Brianda e Ana Paula, foi um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pela palestra. Muito obrigado por terem respondido às perguntas dos nossos internautas, dos nossos participantes. E, bem, aquele abraço, um abraço apertado. Muito, muito obrigado pela colaboração de todas. Vamos fechar este bloco e vamos fechar esta sala, avisando todos e todas que o link para a próxima sala, para a próxima conferência, que será às 10h45, o link está aqui na descrição deste vídeo. Portanto, damos por encerrado, então, esta palestra com a Branda e com a Ana Paula e nos encontramos sensivelmente daqui a 20, 22 minutos, já na outra sala, para darmos sequência a esta quinta edição da Escola de Pesquisadores da USP de São Carlos. Vamos receber, então, às 10h45, a Elizabeth Cristina de Sousa Aguiar Monteiro. Ela que é da faculdade, lá da Faculdade de Ciências da Unesp, no campus de Marília. Meus amigos, encontramos daqui a 20 minutos lá na outra sala. Um abraço a todos, muito obrigado pela participação.